Então vamos lá. Sérgio, para quem não sabe, foi durante quantos anos presidente da Warner? 30, não, presidente eu fui 29 anos e trabalhei 35 lá. 35? 35 na Warner, 29 como presidente entre Brasil e México. Eu trabalhei também quase 11 anos na EMI e trabalhei 9 meses, mais ou menos, na atual Universal, antiga Polygram. E a Também última vez que a trabalhei, gente. também trabalhei um Desculpa. ano na Copacabana. Foi uma passagemzinha muito, muito rápida. Copacabana era um selo, ou era gravadora mesmo? Era uma gravadora, né? Uma gravadora nos formatos antigos, né? Mas era uma gravadora com um catálogo bem grande. Esse catálogo, acho que hoje está na Sony, O que se não me você engano. diz uma gravadora no formato antigo? Antigamente, o que uma gravadora fazia, literalmente, era contratar o artista, gravar, promover e só. Né? Hoje, uma gravadora tem vários outros formatos de negócio, né? E a Copacabana tinha uma característica, eu tenho muito carinho com eles ali, porque eu tinha saído da Warner, eu tinha me demitido da Warner, logo no começo da carreira, né? E a Warner e a Copacabana me acolheu e eu tive muita sorte, eu peguei a Gretchen, que estava lá com um single que ia ser mais ou menos, não estavam dando muita força, eu achei aquela Flick Le Bum Bum, que é aquela primeira música dela, né? Achei Uhum. legal, começamos a trabalhar, a música estourou, mas eu trabalhei com artistas na Copacabana, assim, tive a honra e a glória de trabalhar com uma artista que você provavelmente se conhece, é porque você estuda, que é a Elisete Cardoso, que era considerada uma diva da música brasileira, do samba, uma senhora já. Trabalhei com o Genival Lacerda, na outra ponta, né? Do Severina Chique Chique, trabalhei com o Paulo Sérgio, que todo mundo dizia que imitava o Roberto Carlos, mas não era verdade, o cara cantava daquele jeito mesmo. Fiquei lá 10 meses, mais ou menos. Aí depois saí e voltei para o Warner. E uma pergunta, você falou que a gravadora, né, o formato antigamente gravava isso e aquilo. Antigamente, gravadora, algum momento já teve seus próprios estúdios, realmente gravação interna? Isso era quase mandatório. Então, por exemplo, a EMI teve até bem. Então, acho que o estúdio da EMI foi desmontado, deve ter uns 20 anos, mais ou menos, talvez nem isso tudo. A EMI tinha estúdios magníficos. A mesa de estúdio da EMI era uma mesa Nive, que está na mão de alguém aqui no Brasil, acho que está em Belo Horizonte agora, que era considerada a mesa mais incrível de gravação que existia. Era uma mesa que tinha muito do Abbey Road, onde se gravava o disco dos Beatles. Então, a Uhum. EMI, quando a EMI inaugurou o estúdio dela no Brasil, o Príncipe Charles veio para o Brasil para inaugurar. Porque a EMI era uma empresa, lá atrás, tinha uma participação do governo britânico no meio, né? Então, quase, naquela época, a Polygram tinha estúdios enormes, a EMI era na Rio Branco 277, a Polygram era na Rio Branco 3 alguma coisa, logo depois da EMI. Depois mudaram, aí foi para a Mena Barreta, a EMI, e a Universal foi a Polygram, né? Hoje a Universal foi pro Jardim Oceânico, né? E era quase mandatório, todas tiveram. Eu nunca entendi a opção das gravadoras de não ter estúdio, porque, na verdade, o artista, já me estendendo um pouco nessa resposta, o artista, ele não necessariamente ele não está a fim de ir para uma gravadora para encontrar o presidente da gravadora, ou o que quer que seja. A gravadora sempre foi um lugar de convivência entre artistas. E isso se perdeu e, felizmente, graças a Deus, está sendo retomado no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil também. Tanto que, antes de eu sair da Warner, agora, eu consegui achar um endereço do novo estúdio da Warner, não sei se você já teve a oportunidade de ir, não tem nada igual no Brasil atualmente, porque o prédio é magnífico, no Lead, na Barra da Tijuca, e o que fez com que a decisão fosse de levar a companhia para lá é que tem um estúdio bem grande que eles montaram depois que eu saí, né? Mas a gente alugou com essa ideia um estúdio enorme, são 3 ou 4 salas, tem uma baita instalação, que é uma coisa que nesse momento só a Warner tem no Brasil, mas todas estão retomando, porque é onde o artista quer estar, é onde se cria conteúdos, e no passado, até 1900 e, sei lá,
90, talvez um pouco mais, todas tinham, quase todas tinham, né? A própria Copacabana tinha um estúdio lá em São Paulo, onde gravava-se muito sertanejo. E aí depois veio a ideia de que isso era dinheiro mal investido, coisa que eu nunca concordei. Porque assim, o nome, né, já dá a induzir, né? Uma gravadora sem gravar, né? Exatamente, exatamente. Mas Mas, aí uma dúvida que eu fico, como funciona essa relação com os produtores, né? Porque ela tem um estúdio ali. E aí é muito. Hoje os produtores, não sei como é que era lá atrás, mas imagino que também, eles têm um status de artista, muitas vezes, né? sim, Tem um sim. renome muito grande. Lá atrás também era assim. E aí, como que era para você tirar esse produtor do casulo dele, onde ele está acostumado, né? Já mexer ali com o equipamento dele, para ir gravar dentro de uma gravadora, num estúdio terceiro? No passado, obviamente, hoje tem um status de artista. No passado, tinha um status de produtor, né, que era muito importante, mas eles não eram considerados artistas. Hoje, os produtores, né, você vê um Papatinho, ele é um artista, né, até porque ele tem uma carreira também de artista. Mas, por exemplo, Guto Graça Mello, que é um grande produtor, que é um amicíssimo meu, continua produzindo muita trilha, muita coisa. O Guto produziu, sei lá, acho que de 100 artistas, ele deve ter produzido 95, né? Todos os mais importantes, de Xuxa, Bethânia, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Rita Lee, todo mundo que se puder imaginar. Então, ele tinha os seus estúdios próprios, né? Mas ele não tinha nenhum problema, nenhum produtor apresentava muito problema para poder sair de casa e gravar em outro lugar. Acontece que, por exemplo, nessa vivência que eu tive na EMI, quando ela tinha estúdio próprio, era um outro mundo completamente diferente, cara. A EMI tinha, não na minha época, mas um pouco antes, ela tinha uma orquestra própria. Ela tinha uma orquestra que tinha um cara, uma função que não existe mais, que chamava-se arregimentador. O arregimentador era um cara que ficava 24 horas com o telefone do lado. Então, se, sei lá, vamos supor, só como exemplo, a Clara Nunes acordasse de madrugada e quisesse gravar uma música, ela ligava para o arregimentador, ou ligava para o produtor dela, para o gerente artístico dela, e ele agitava o arregimentador e marcava-se a hora que fosse 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, a hora que fosse no estúdio para gravar. Então tinha uma orquestra, tinha os produtores naquela época, a maioria eram de carteira assinada dentro da companhia, né? Então na EMI tinha o Miguel Plospe, que é famosérrimo, tinha o Renato Uhum. Correia, também foi muito famoso, Máriozinho Rocha, foi produtor da EMI durante bastante tempo, Maírton Bahia, eram funcionários da EMI. Depois isso foi migrando para uma coisa de terceirização, né? Então esses grandes nomes foram deixando e foram aparecendo outros que faziam, não eram empregados e podiam estar livres no mercado e fazer várias produções com artistas e companhias diferentes, entendeu?